parabenizar o Rogério, presente, extremamente provocativo pela abrangência da reflexão, a síntese do professor, que inclusive já é um exercício de memória difícil, né, de reelaboração da fala e, portanto, de seleção, e já nos provoca uma reflexão na medida em que os apontamentos e alguns destaques, a gente sempre fica pensando que outras possibilidades a gente tinha na leitura da fala, mas a metodologia é muito rica, então eu acho muito relevante. Primeiro, uma observação e uma pergunta. Eu achei muito interessante sempre falar dos estudos culturais, rememorando aí essa importância do trabalho dos estudiosos ingleses, e aí eu queria destacar que na área da educação, acho que certamente, talvez você pudesse até explanar isso, todo o movimento sobre a memória de professores, memórias de escola, que nós temos a importante contribuição do Antônio Nova e outros de Portugal, e do professor Arthur Goodson lá em Inglaterra, que tem se dedicado a trabalhar exatamente com essas questões de memória. E a outra como é que você vê essa tensão entre a memória se tornar história? Porque agora nesse exercício dos centros, em que medida a gente está diante desse vasto passado, como vocês estão bem, Paulo, agora tem muito passado pela frente, à medida em que vai se instituindo uma história, vai se constituindo, que tensões a gente vê nisso? Porque eu vejo muita, assim, que precisa realmente aprofundar esse debate sobre como a gente vai tornar tantas memórias em história. E já existe uma certa história da educação dos adultos, e é preciso provocar e tensionar essa história, os seus marcos temporais, os jeitos, os seus olhares, e me preocupo com essa questão, na seleção dos documentos, na organização, que tensões, a partir de determinado momento, a gente percebe que as histórias vão se tornando também memórias, as pessoas passam a ler sobre aquele assunto e incorporam memórias sobre aquilo que efetivamente nem é institucional. Acho muito obrigado. Pela ordem, o Timothy, depois ela, depois o meu amigo Pará, o carpinteiro, que esqueci. E aqui. Bom, eu achei muito interessante o resgate da importância sobre eixos para a memória da formação de classe operária, os exemplos da Inglaterra, que realmente esses professores mais ligados num período muito fecundo em que a universidade, através dos seus departamentos de estudos extramurais, se metia nas comunidades e tinha uma influência muito importante e um grande número de intelectuais importantes participar dele. Você vai resgatando a memória, a maioria, em termos de operário de consciência, a memória do campo, a memória de onde as pessoas veem, a memória do trabalho, processos de migração e volta, campo, cidade. É um processo muito interessante, pode ser muito rico se devidamente resgatado ou registrado da memória coletiva, que eu acho que é talvez pouco explorado como uma forma de todo o processo de alfabetização, tanto o resgate de identidade como a construção de nova identidade. A pessoa que passa de alguém que assina com o dedo para alguém que passa a assinar o seu próprio nome, estabelecendo a sua identidade. Para trás, eu pediria só que falasse seu nome, o registro da... Maria Aparecida. Eu gostei muito da fala dele e eu queria ter uma curiosidade. Se a memória está chamando de memória social, é o que vai se transformar depois em cultura, que a gente trabalharia como cultura organizacional. Porque em cada um desses grupos ele vai ter valores e filosofias que são próprios dos grupos. E quando o Paulo estava falando de manhã que cada grupo pode ir para uma história de formação, de extensão de pesquisa,
Isso também está muito ligado à cultura de cada um dos grupos, e principalmente dos que iniciaram os grupos. Se vai haver esse link dessa reconstrução da memória social, a partir da visão da cultura, para identificar os valores e as filosofias de cada um desses grupos que estão inseridos. Lá atrás. Eu sou Francisco Veículo, eu sou autodenominado carpinteiro de poesia, sou formado em cinema e participo desse encontro pela primeira vez. Enfim, estou conhecendo algumas pessoas hoje e ontem, por esses dias, fica para efeito de apresentação. Trabalho, opero com formação de juventude, formação de coletivos audiovisuais, exatamente com a intenção de quebrar o paradigma do protagonismo, né, do grande ator ou do realizador, e as discussões que fazemos no âmbito da construção dos processos fílmicos o que é o que não é arte, ou o que é ou o que não é cinema, e a quem cabe o direito, porque apenas a indústria e a mídia que repercute essa indústria cultural tem o direito de dizer o que é cinema. Portanto, essas coisas feias e podres que esses meninos produzem não é arte. Não é? E a gente trabalha exatamente com uma proposta, de metodologia de guerrilha. O cinema é como uma ferramenta histórica de formação da consciência e de afirmação. Né? Se o Duchamp leva um urinol e mexe numa exposição e diz que isto é arte, por que um cidadão que opera uma câmera e instala um ato fílmico ligando essa câmera não diz que isto é cinema? Nessa perspectiva do audiovisual e do cinema, eu quero assim, colaborar, por assim dizer, com algumas reflexões que eu fiz aqui também pelas linhas, insights de algumas falas a partir do final da fala do Javier, que é quando eu cheguei. Acho que não existe memória no singular, mas no plural, e estas são uma só. Toda memória é coletiva, porque o coletivo é singular. Isso é contraditório. O coletivo é feito de gente, de pessoas. Então, se se pensa o pensamento enquanto objeto do pensamento, pode-se também pensar a memória enquanto objeto da memória. Memória viva, ciência viva. A questão é o que a gente faz com essa memória? Reservá-la, guardá-la, recolhê-la, catalogá-la? Porque se a gente se detiver tanto tempo, né, a montar acervos da memória, haveremos de perder a nossa própria memória sem tempo de viver o fenômeno da vida que está ali, né, latente. Né? Então, a memória enquanto fenômeno, ela se torna passado quando já não é, sempre, que é mais um outro paradoxo, né, metafísico, por assim dizer. Mas este ser que não é, ou seja, né, a memória é agora, mas é passado, então eu estou preservando uma memória que já não é, ou seja, né, é ele que faz que a vida se prossiga, né, que tenha assim, confere um sentido lógico, um sentido de reconstrução e de transformação. Então, quando pensamos no cinema, o cinema enquanto arte, esta como uma ferramenta pedagógica, pensamos também na fabricação da memória e do próprio sonho, portanto, da própria realidade, porque a memória ela é o repouso da imaginação. A memória, nesse sentido, ela consolida a própria existência, mas o papel da arte é quebrar os paradigmas e não consolidar esses paradigmas. Então, assim, a memória da arte, a memória do cinema, ela repõe ao ser humano o seu acervo cultural, a sua cultura audiovisual, que em si é um congelado de um fenômeno, ou seja, então você repõe aquilo que já está por si só fixado. Então, assim, quando a gente opera com registros, com documentários e os utiliza em sala, você está trazendo uma memória, mas ao mesmo tempo também está fixando ela lá no lugar dela, onde ela ficou, construindo essa memória aqui. Eu acho que eu gosto de navegar nesses barcos. Então, assim, e a propósito do diálogo que tivemos ontem com o professor Paulo, né, assim, também o Javier Tavo, o Evandro, a questão da reapresentação do fenômeno. Né? Então, assim, né, o fenômeno, né, o fato, ele se representa para a própria tecnologia.
E essa memória histórica, por assim dizer, nessa dicotomia histórico-institucional ou a memória social coletiva oral, ou seja, essa memória representada para a institucionalidade tecnológica e para a institucionalidade histórica. Que memória é essa que a gente está trazendo à luz enquanto memória, se ela está sendo também maquiada, assim, né? Quero utilizar as ferramentas do cinema, mas... Obrigado. Parabéns pela sua fala. Aí me despertou uma questão, um autor que eu gosto muito, que é o Pierre Levy. Desculpa, Rosa Aparecida da UFRN. E o Pierre Levy ele vai falar dessa questão do registro, né, das linguagens da oralidade, da escrita e da midiática, né, e que essas linguagens formatariam um tipo de pensamentos diferenciados. Então, a oralidade baseada na recursividade, né, a linear, a escrita na linear, porque você tem uma introdução, um movimento, uma conclusão, certo? E a midiática, que ela não é nem linear e nem recursiva, é um novo formato, né? E eu fiquei pensando nisso, você ligou a questão também das identidades étnicas diferenciadas, né? Então, se esse tipo de formatação de linguagem, essa relação das identidades étnicas diferenciadas, e aí pensei no nosso desafio aqui, que nós vamos construir um centro de referência, ou seja, nós vamos referenciar a partir de uma lógica nossa, né? Que aí, como respeitar, então, também essas construções que são regionais, nacionais, internacionais, com grupos comunitários, como você falou, de EJA, e dentro de cada grupo, também dentro dos centros nacionais, você tem os grupos diferenciados, regionais, estão dentro desses grupos, outros grupos comunitários. Então, como é que as possibilidades de respeitar essas diferenças, de registro, subjetividade, ao criar esse centro, de estar referenciando por uma lógica que é diferente desses grupos comunitários, mas que também não, se tiver esses critérios, né, objetivos, você também não vai criar um link entre esses grupos. Antes de acabar congelado, não, aqui quando você veja que começa a ficar branco, congelou. Bom, como passar um pouco da reflexão um pouco ao projeto, um pouco um desafio que a gente vai ir construindo em diferentes campos, não? Mas, em princípio, eu acho o seguinte, que se utiliza a história oral, digamos, se utiliza a história oral para a memória dos grupos, metodologicamente não poderia se apresentar as entrevistas como tal. É decir, que da mesma forma que na reconstrução histórica, as histórias orais teriam que passar por uma leitura, por uma reconstrução. Agora, como organizar essas diferentes memórias, que podem estar em tensão, que podem estar em conflito, em um mesmo espaço, um desafio do ponto de vista da construção de um meio que permita isso, não? O que, a meu modo de ver, a gente deveria evitar é apresentar uma única memória como a única memória possível, porque surgem memórias de diferentes grupos com diferentes experiências e às vezes em tensão entre elas. Mas, em princípio, do ponto de vista metodológico, tanto a parte documental como a parte de história oral teria que passar por uma reconstrução de um especialista que digamos, corroborasse também essa história oral, porque a história oral tem um componente ficcional, pode ter um componente ficcional muito grande, ou não, mas como na história positiva, também tem que ter tem que corroborar, tem que ter um documento, tem que ter um outro informante para ver realmente se esse acontecimento. Nos casos, por exemplo, o próprio Pollack cita em casos de vítimas do Holocausto, o mesmo acontecimento era contado de diversas formas diferentes e muitas absolutamente opostas.
E os guardiães da memória, que eram os vereadores, tinham resgatado uma dessas versões, mas talvez que era útil do ponto de vista jurídico ou político, mas às vezes não era a memória do grupo. Então, como lidar com essas diferentes versões dos fatos, das experiências vividas, temos que pensar um meio, em minha opinião, para não apagar isso e apresentar uma única memória como a memória convergente. Não existe uma memória convergente, isso é um pouco a ideia essa. Não? Existem memórias plurais, em contextos pode ser de convergência e outros de tensão. O caso mais simples, quando há um conflito político claro, como o caso das ditaduras na América Latina, isso fica mais ou menos fácil, porque é uma memória oficial, uma memória das vítimas. Mas no caso de uma política pública, esse recorte não é possível. Então, teria que ser outros recortes, onde essas, talvez de grupos, de comunidades diferentes, por grupos, por gênero, por grupos etários, ou por regionais, e algo nesse sentido. Mas tem que passar por uma reconstrução. Essas histórias orais, às vezes o componente mítico ou ficcional, nessa reconstrução, faz sentido na história. Não? Às vezes um componente ficcional, e dentro de uma comunidade, um componente mítico, por exemplo, é ficcional, mas faz sentido para a comunidade. Não significa descartar o ficcional, senão como se insere no ficcional, qual é o sentido ficcional dentro da história do grupo. Porque para o mito, por exemplo, é fundamental para a identidade do grupo, e é ficcional. Ou, bom, pelo menos nós ocidentais acreditamos porque é ficcional. Achei muito interessante, não sei se mais ou menos. Agora, você chamou a atenção sobre as memórias sociais de professores e de grupos, tem uma produção muito grande, mas eu queria chamar a atenção um pouco para a origem dos estudos culturais, onde, de fato, como ponto professor, foi um movimento de intelectuais muito interessante na Inglaterra, que se aproximaram à educação de adultos, e daí surge um campo de estudos novos e também uma memória diferente sobre a formação da classe operária, não? Inclusive discutindo teoricamente com outros grupos que tinham uma visão mais estrutural da formação da classe operária. Não? Aí a discussão de Thompson e Althusser na época. Achei muito interessante a posição do professor sobre essa ideia de alfabetização como um processo de memória também, não? Onde o grupo, a partir de subscrição, do acesso à escrita, relê sua história, não? Como a escrita também dá uma nova visão sobre a experiência, sobre o passado. E significaria ver a alfabetização também de um outro ponto de vista menos normativo, menos moral, não? Essa coisa de analfabeto, uma coisa com uma carga moral muito grande, muito pejorativa, muito... E não é uma pessoa que não acedeu à escrita no momento de sua vida e através da escrita pôde recuperar momentos de sua vida, não? Então, como um processo de alfabetização de autoconhecimento, talvez, através da memória, não? A alfabetização, para nós, ainda iluministas, não sei até quando seremos, mas ainda... Um filósofo falava que a última ideologia que temos que derrotar é o iluminismo. Acho que vai demorar muito tempo, mas está muito presente em nós. E o analfabeto pareceria que é uma palavra ofensiva, não deveria ser. Porque é ofensiva desde o iluminismo, mas de outra perspectiva cultural antropológica, poderia não ser. Então, uma outra forma de conhecimento, através de outros meios que não são a escrita, mas que nas sociedades atuais, obviamente, é imprescindível,
Então, recuperar a alfabetização como processo de memória, eu acho que, do ponto de vista do debate cultural contemporâneo, é uma novidade, diria, uma abordagem nova. Sobre essa ideia, se a partir dos grupos de memória resgatamos a cultura, eu acho que não se deve confundir a etnografia como metodologia antropológica com a memória social. A memória social é um recorte do grupo, mas não se pretende como uma etnografia do grupo, porque a etnografia é muito mais complexa, incorpora outras dimensões. Não necessariamente, a partir do estudo de memória social, captamos a cultura ou os valores do grupo. Algunos valores sí que tienen que ver con esa memoria social de alguna cosa, también una memoria social, no una historia de vida. Puede ser un aspecto de historia de vida, pero la memoria social siempre está enfocada a un tema específico, ¿no? A educación, a política, a familia, tiene un recorte de memoria social. La etnografía tiene una pretensión mucho más abrangente de resgatar a cosmovisión del grupo en un sentido mucho más amplio. La memoria social es un recorte que utiliza etnografía, más de una forma, digamos, como un recorte mucho más limitado en su alcance de entendimiento de ese grupo, ¿no? Entonces, pueden aparecer valores, obviamente, en la cultura del grupo, mas no está en juego el entendimiento de la cosmovisión del grupo como un todo. Ahora, tua colocação me pareceu muito pertinente, porque a pergunta seria que você deixou um pouco, seria, bom, memória para quê? Seria um pouco o que eu resgato um pouco de tua... E de fato muitos autores estão falando assim como se as sociedades contemporâneas estariam passando por um processo de memorialização, assim, tudo vira memória. Então, se você vê, tem centro de memória, se a memória está sendo um elemento quase muito importante das culturas, e pareceria que as culturas estão mirando mais ao passado que para o futuro, porque, como dizia um historiador Legoff, nem sempre as culturas olham ao passado, a vezes a referência ao futuro, a vezes a referência ao passado. Então, pareceria que as sociedades contemporâneas estariam passando por um momento de olhar más para el pasado que para el futuro, paradoxalmente en un momento tecnológico donde todo iría para frente, tal vez para contrapor un poco esa tendencia tecnológica, a cultura de memoria, a memoria como elemento de la cultura está siendo un tema muy importante. Eu citei essas duas falas, uma de Paulo Freire e outra de Raymond Williams, para chamar a atenção um pouco sobre isso, porque também não era, do ponto de vista desses autores, a memória pela memória. A memória, nos dois casos, era dentro de um contexto mais amplo. No caso de Paulo Freire, essa questão da alfabetização, da memória também do grupo, tinha a ver com o debate sobre reafricanização da África, digamos. Era o debate que ele estava colocando. Se descolonizar a África, e a memória teria um papel nisso. No caso de Raymond Williams, era criar uma nova visão sobre a cultura operária. Ou seja, que a memória se colocava em um debate que iba muito além da memória. Porque não devemos esquecer, y eso fue una de las primeras colocaciones de memoria, que es evidente, mas a veces por ser evidente a gente esquece, que a memoria es siempre desde el presente, que a partir de algún estímulo, alguna problemática del presente que se estimula por lo menos a memoria social del grupo, ¿no? Y desde el presente estos autores políticos colocaron la memoria a partir de ciertos desafíos de su época. Tal vez a cuestión de integración a África, Brasil, que el presidente Lula colocó, o puede ser un motor de esta red, parecería que es un motor de esta red.
e o resgate, ou mais que o resgate, digo, a ativação da memória, a palavra resgate eu não gosto muito, gosto mais da ativação da memória, teria a ver com esse fato do presente. Não? Ora, a maquillagem, assim, a estética da memória, a produção da memória como um objeto cultural, vai ser, digamos, um fato tão quase que a gente, digamos, não pode passar por cima porque isso vai acontecer. Agora, de um ponto de vista de uma memória na qual você considera outras memórias, essas memórias plurais que digamos, que não conduzem a uma unidade, é uma visão, uma outra visão sobre memória, não? Que pode entrar em disputa com a memória oficial, que pode entrar em disputa entre elas, uma memória que pode se tornar um movimento político, uma memória que pode se tornar um movimento, uma memória que está em movimento, abre portas para a memória para o presente. O debate sobre a memória não necessariamente é nostálgico, sino como demonstram os movimentos políticos, muitos movimentos políticos contemporâneos, é de mais atual. A questão da identidade étnica, não? Eu chamava a atenção sobre a identidade étnica, porque para o racismo a identidade étnica se pautava em fatos objetivos, cor da pele, sangue, língua. E nesta nova abordagem a identidade é por autorreconhecimento, portanto o grupo escolhe os elementos nos quais quer diferenciar-se perante os outros. Não tem nenhum fator objetivo do grupo étnico. Pode ser a cor, pode ser a língua, pode ser a tradição cultural. Então a seleção do elemento que vai estabelecer a diferença com os outros grupos, é o próprio grupo que reconhece. E a partir disso, os outros grupos passam a reconhecer a partir desses fatores. Mas esse fator diacrítico, que chamam os antropólogos, pode mudar. Não é sempre o mesmo. O grupo pode selecionar um fator em um momento e em outro momento outro. E nas ideias quilombolas isso está aparecendo. O jongo pode ser assim, uma dança com um caráter mítico, religioso forte, pode ser um fator de diferenciação, mas também pode ser outro. O que cria uma certa dificuldade, concordo com você, para o recorte do grupo. Mas em determinados países, talvez o recorte comunitário possa ser interessante e em outros não. Eu não conheço a fundo a realidade dos países africanos, mas talvez em alguns países africanos o recorte comunitário, e gostaria por isso saber a opinião de vocês, pode ser interessante. Em outros países talvez o recorte comunitário não seja tão relevante para essa temática do EJA, não? Mas acredito que como a prática do EJA em comunidades, ou foi em comunidades, o recorte comunitário talvez tenha uma dimensão para a compreensão de como se deu esse processo seja significativo. Vou passar para o professor Jacques, que pediu, né? Nós temos um tempo apertadinho aqui que a gente acabou atropelando ali uma outra intervenção que já queria e a cátedra do mesmo. Então, pedi para o senhor formular a sua questão e a gente fecharia com o professor José Pachuco, quiser fazer comentário também. Bem, Jacques, sou colaborador da Unilab com origem na Universidade Federal do Ceará. Não vou comentar diretamente a tua intervenção, Xavier, porque eu achei excelente, do ponto teórico, metodológico, da história, e o colega Pacheco também fez uma excelente síntese. Eu vou mais me colocar noutra perspectiva de algo que eu acho que a gente tem que avançar agora, a partir dessas colocações que você apresentou, porque nessa reunião
partir de um termo de referência, de colocações, porque referências em educação de jovens e adultos, a referência é memória, e tem toda a pesquisa de memória, pesquisa acadêmica, eu sou um acadêmico, pesquisa, faço também. Mas eu vejo que aqui há um grupo também de educadores que não são apenas pesquisadores sobre a memória, construir centros de memória para manutenção, manter as universidades bem informadas sobre ele. Acho que um dos objetivos desse encontro é de justamente pensar que referências nós temos de memória viva para intervenção, para trabalhar junto a jovens e adultos. Em outros termos, para que serve e para que precisamos recuperar a memória, que é importante, também que vem dos anos 50 até hoje, em educação de jovens e adultos. Pergunto, precisamos reinventar a educação de jovens e adultos? Creio que não. Mas precisamos sim pensar seriamente o que significa hoje a educação de jovens e adultos no mundo que a gente vive. E também que professores temos preparados para trabalhar nos centros, nos SEJAs, nos Centros de Educação de Jovens e Adultos. Que pesquisas precisamos desenvolver para assegurar uma compreensão do mundo jovem hoje, que deixou a escola, mas que está voltando. Por que está voltando? E por que ele deixou a escola? O que ele está querendo? E o que sabemos disso? E os nossos professores de SEJAs são realmente professores preparados para atender esses jovens, ou são professores que continuam também com aquilo que aprenderam em educação de jovens e adultos 20, 30 anos atrás? É importante essa memória, porque são as raízes do que a gente vem fazendo, e as referências, precisamos de referências para construir, reelaborar as intervenções de jovens e adultos. Não temos que inventar essa roda, ela existe, tem muito conhecimento, mas o conhecimento que tem que ser situado, adaptado, contextualizado para um novo contexto, para repensar realmente a educação jovem. Então, minha questão está mais na perspectiva que eu não renego de forma alguma a busca, a necessidade de preservar, de assegurar e tirar dos porões da ditadura, claro, e de outros, dizer, muitos documentos que têm que ser assegurados. Eu tenho documento também de educação de campo, educação outra, vou guardando, não sei se vai servir para mim algum dia, mas até hoje eu guardo nos armários que eu tenho, dos anos 80. Eu vejo que é importante, mas temos que pensar como pensar. Aí entra uma questão de metodologia e questão de pesquisa. Eu entendi, importante desde hoje de manhã, a perspectiva de poder escutar. O Timothy foi o primeiro a chamar a atenção, eu entendi que coloca. Quais são os referenciais que cada um desses grupos presentes na África, ou aqui no Ceará, ou no Brasil, estão utilizando em memórias vivas, como estão articulados com a memória de um trabalho de jovem junto a essas populações, inclusive de alfabetização, e que deve ser preservado, assegurado, garantido, porque é um referencial que precisamos, mas um referencial que tem que ser transformado. Então a pergunta para mim é como nos apropriarmos dessa memória, primeiro, como encontrar, assegurar, e como nos apropriarmos dela para pensar a memória viva, atual, de que cada um faz. Eu entendo que cada grupo de jovens de referência tem a sua identidade, tem seus contextos onde atua, tanto no Ceará, no Nordeste, como no Centro, no Sul, ou na África, são outros referenciais. Mas certamente que aqui existem pontos de convergência, aí que entra a rede, com pontos de convergência, de questionamento, sobre os quais podemos nos comunicarmos, articular, refletir, e aí entra a rede. A rede não é apenas para dizer, eu tenho tais documentos, tem outro, tem isto sim, mas ela entra muito no sentido de como é que nós, acadêmicos, predominantemente aqui numa reunião, que dominamos mais aspectos teóricos, categorias, referenciais metodológicos, como chegar
aqueles que têm as questões nos centros de referência, nos centros de jovens e adultos. Como nos articulamos como pesquisador junto a quem trabalha em contextos de intervenção. E quais são as questões que tem lá e que nós temos juntos que podemos organizar como aspecto de convergência. Bom, isso é uma interpretação que eu tenho dentro desse contexto aqui, somos mais de 40, refletimos juntos, mas é um pouco um ponto que eu sinto que precisamos de pensar metodologias também, ou modos de intervenção, nos apropriando dessa memória e como trabalhar ela, efetivamente, mas em função de protagonismo, e não de produção de documentos acadêmicos que servem muito bem, não pego, eu vou apresentar como outros também, tudo bem, é o nosso trabalho, a universidade, mas temos que trabalhar também em função de jovens e adultos que estão aí esperando. Muito obrigado. Eu vou passar para... Aqui é a matrícula, a educação de adultos, e a discussão sobre os motivos dessa dá para ver aqui. A queda das matrículas, aproximadamente 15% na educação de adultos, e a discussão sobre os motivos, por que aconteceu isso. Alguns falam que é um problema de registro, mas outros vão mais a fundo e realmente constatam que tem uma queda significativa. Eu concordo plenamente com você, eu acho que eu trabalho com uma dimensão, que eu não pretendo que a memória vai resolver, é uma dimensão do problema. Agora, eu acredito nessa direção, que a memória pode convocar esta pessoa que está deixando a educação de adultos como um fator de estímulo também, se contar suas histórias, contar suas experiências. Agora, isso obviamente não dá conta do que acontece hoje na prática, é só uma dimensão de pesquisa que acho que pode ser útil para professores, como relatar a memória do grupo em alguma direção, que tem que ser discutida em que direção será essa experiência. Obviamente não vai ser na mesma direção que apontei aqui, mas isso teria que ser definido. E como um elemento nessa direção. Agora não vai resolver a atuação hoje da EJA para o grupo, que é outra problemática. Bom, eu particularmente estou muito provocado com essa questão. Eu trabalho com jovens na EJA e tenho dito coisas que são óbvias, mas que algumas pessoas acham estranhas. Os jovens têm memória. Jovens, 17, 16, 18 anos, 21 anos, são portadores de memória. Mas jovens e memória, experiência, porque memória vem da experiência, e talvez a saída de ressignificar classes com distâncias etárias tão grandes seja encontrar sentidos de experiências, sentidos em comum, né, diria o Thompson. Então, esse tem um debate importante e que passa por uma pergunta que eu fazia logo quando eu cheguei: qual é o nível de interatividade que essa rede pretende ter? Ela é um nível governamental, ela é um nível das organizações, ela pretende chegar ao sujeito, ao ator, né, que está na sala de aula, que está na linha de frente. Quer dizer, é uma pergunta que eu não sabia responder porque eu estava chegando. Então, essa é uma grande provocação. Amanhã eu fui provocado a tentar criar um campo de pensar junto a ideia do portal, pensar junto mesmo, e aí nesse caso forma é conteúdo, quer dizer, pensar uma forma de interação para que esses conteúdos circulem pode ser uma saída para isso também, mas pensar qual é o nível de abertura, de poder de participar, de poder de gerar documento, poder de gerar memória, nós vamos permitir que essa rede tenha.